Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground. É mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês, principalmente a galera que pode apoiar o canal através do nosso grupo de membros ou Apoie-se. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho, e a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios, como assistir esse vídeo antecipadamente, fora muitos outros, que você pode descobrir acessando o Seja Membro ou Apoie-se do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada e eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 53, Problema Triplo. E Percival não consegue entender por que o Meliodas precisa da ajuda dele para salvar o seu povo. Mas o rei Deliones explica que os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, incluindo eles, são crianças, que foram escolhidas para salvar o mundo. Porém, Percival revela não ter esse tipo de poder, e que ele nunca teria chegado até ali sem a ajuda do Sim, ou melhor, do Lancelot e seus amigos. E além disso, ele conta que o Lancelot lhe disse que os Quatro Cavaleiros eram todos grandes desastres que iriam destruir o mundo. E isso é muito diferente daquilo que o Meliodas está lhe contando. Entretanto, o Meliodas conta que o Lancelot acabou não dizendo o principal, a parte vital, ou seja, o Lancelot não contou tudo, e o Meliodas ainda diz que isso é bem típico dele. Mas Meliodas promete que irá contar tudo para ele, assim que os Quatro Cavaleiros estiverem todos reunidos. Logo, Percival então pergunta se não estavam todos ali, e Meliodas responde dizendo que, contando com ele, 3 cavaleiros estavam no reino naquele momento. Porém, no momento que eles pretendiam voltar para o castelo, um guarda real surge repentinamente, informando para o rei que o príncipe retornou de sua viagem. Tanto Meliodas quanto Percival se surpreendem. Meliodas pelo fato do príncipe ter retornado antes do esperado, e questiona se ele também trouxe o cavaleiro da profecia. Já o Percival estava surpreso com aquela enorme criatura voadora. E o guarda responde à pergunta do Meliodas, dizendo que sim, que ele trouxe consigo um dos cavaleiros, mas que aparentemente surgiu um problema. E o Meliodas já fica preocupado, mas enquanto o guarda real explica o que aconteceu, algo chama a atenção de Percival. O garoto vê lá longe alguns pontos brilhantes no céu de Deliones, e confuso, ele se pergunta o que seria aquilo. Mas enquanto a gente via o Percival impressionado com aquelas luzes, o guarda já havia contado para o Meliodas o que aconteceu, e o pecado estava surpreso e também meio confuso, pois por algum motivo ele estava dizendo que tinha certeza que a profecia era verdadeira. E diante desse imprevisto, o Meliodas então decide que irá tentar resolver isso pessoalmente, enquanto Percival lhe espera dentro do castelo. Mas quando o Meliodas se vira para dizer isso ao Percival, ele percebe que o garoto já não estava mais ali. Isso porque ele saiu correndo na direção daqueles pontos brilhantes. Mas enquanto ele corria, uma garota estava indo na sua direção. Porém, Percival estava com toda a sua atenção focada para aquele estranho fenômeno. O garoto estava bem curioso para saber o que era aquilo, e ele questionava:
não são fogos de artifícios. Será que são estrelas? Mas elas não brilham tanto assim durante o dia. E enquanto ele estava tentando descobrir o que era aquilo, aquela misteriosa garota continuava se aproximando. E ela pedia para aquele garoto, no caso Percival, para que ele tivesse cuidado e olhasse para onde estava correndo. Mas já era tarde demais, pois quando Percival percebe a aproximação daquela garota, ele já tinha avançado o sinal vermelho. Percival começa a balançar suas mãos dizendo que tinha ficado tudo escuro. No entanto, a garota começa a ficar com muito ódio e ela diz: "Eu jurei do fundo do meu coração que só iria entregar o meu corpo para uma única pessoa. Como você ousa roubar a minha castidade?" E logo então Percival tira sua cara daquele lugar e parece não entender nada do que estava acontecendo, principalmente depois que ele tem uma massa apontada para ele. A garota simplesmente pede para que Percival retire toda a sua roupa. E ele fica mais confuso ainda, perguntando por quê. Mas aquela garota, visivelmente fula da vida, apenas responde: "Porque eu vou esmagá-los." E não queiram saber o que. Logo então vemos mais de perto aqueles pontos brilhantes, que na verdade eram joias que externavam um brilho intenso. E lá de baixo podemos ver duas pessoas que conversavam sobre aquele evento. Uma delas dizia: "Xion, o que há de errado com aquelas coisas?" E o outro respondia: "Difícil dizer. Estão reagindo a algo além daquela colina." Ambos não tinham ideia do que realmente estava acontecendo, pois aquilo nunca tinha acontecido antes. Mas logo outra coisa chama a atenção dos dois. Era aquela garota que tentava de todo jeito acertar Percival com sua arma. Enquanto ela atacava, ela gritava pedindo para o Percival se despir, pois ela iria esmagar sua honra, entre aspas, em pedaços. Mas Percival gritava dizendo que isso não iria acontecer de jeito nenhum. E lá de cima, aqueles dois rapazes observam a situação, questionando o porquê da Isolda estar perseguindo aquele garoto. E um deles até questiona se eles deveriam pará-la. Entretanto, Xion nota algo importante. Ao olhar atentamente para Percival, ele reconhece que ele está carregando consigo algo extremamente valioso. Enquanto isso, outro rapaz grita advertindo Isolda, dizendo que ela está perseguindo uma criança. Mas Xion conta que, na verdade, eles deveriam ajudar a Isolda, pois aquilo que estava nas costas daquela criança era simplesmente um pedaço do caixão da escuridão eterna, que era almejado por Camelot. Portanto, ele deve ser um cavaleiro do caos a serviço de Arthur. Mas para o rapaz de cabelo bicolor, ele parecia ser apenas uma criança normal. No entanto, Xion insiste dizendo que ele certamente é uma criança enviada para fazê-los baixar a guarda, ou algo disfarçado de uma criança. E por isto, segundo ele, eles tinham apenas uma única opção. E desta forma os dois saltam daquela ponte, caindo na frente de Percival e Isolda. E então eles finalmente se apresentam, começando pelo rapaz de cabelo bicolor que dizia: "Eu sou Jade, cavaleiro sagrado de Leones. Você é amigo ou inimigo?" Enquanto o outro, por sua vez, dizia: "Eu sou o cavaleiro sagrado Xion, servo do rei Arthur. Se prepare para morrer." E coitado do Percival, o garoto fica ainda mais confuso depois de escutar tudo isso, enquanto Isolda se demonstra surpresa por ele ser um cavaleiro sagrado do Arthur,
Mas com isso, ela agora entende por que ele fez aquilo com ela. Mas Percival tenta explicar que não é nada disso que eles estão pensando. E o Xion então pede para que ele então conte a sua história. E Percival então começa a falar: eu não sou um inimigo de vocês, eu fui trazido até aqui pelo rei Deliones. Porém, antes de conseguir completar sua frase, a voz de Percival simplesmente desaparece. E olhando para Percival, Jade pergunta se por acaso ele estava tentando dizer alguma coisa, enquanto Xion dizia que aparentemente ele desistiu de dar desculpas e que no final das contas ele pelo menos era um inimigo corajoso. E aqui aparentemente fica a impressão que foi o Xion que provavelmente usou sua magia para cancelar a voz do Percival, caso este braço seja realmente o dele e não de um quarto indivíduo. Mas esse não era o único problema do garoto, pois Isolda estava agora mais do que nunca sedenta para acabar com Percival. A garota ataca novamente, mas Percival ainda consegue se esquivar, se afastando para longe dos três. Isolda quer a todo custo eliminar Percival, mas Jade não tem certeza se isso é o certo, pois ele acredita que eles deveriam primeiro capturá-lo e levá-lo preso. Porém, Xion revela que eles três irão combinar suas magias para eliminá-lo. E o Percival, enquanto isso, estava tentando a todo custo dizer que ele não era o inimigo. Apontando para o cabo do dragão, ele dizia que ele estava do lado deles e que tomou aquela coisa dos caras maus, mas sua voz não saía de jeito nenhum. E todos esses gestos do Percival, na verdade, acabou passando uma outra impressão para eles, reforçando mais ainda a ideia dele ser um inimigo. Porém, era muito perigoso usar magia dentro da cidade, mas ao mesmo tempo eles não sabiam quais eram as suas habilidades. Portanto, se pegassem leve, o reino todo poderia ser afetado. Então Xion lembra que eles devem agir sempre com o pior cenário em mente. E Isolda concorda plenamente com Xion, enquanto Jade ainda tem dúvidas, mas diante desse cenário, ele também não tem outra opção. E assim os três se preparam. Eles manifestam suas magias, que são imbuídas em suas armas. E agora era Percival que não tinha mais escolha. Diante de um ataque combinado e perigoso, Percival se prepara, pois lutar era sua única chance de sair vivo. Sem conseguir falar, ele precisa encarar os três cavaleiros sagrados. Será que Percival irá conseguir contornar essa terrível situação? Continua no próximo capítulo, intitulado Esquema Sujo. E acertamos uma das possibilidades levantadas no nosso último vídeo, pois tudo parece indicar que o Tristan estava de fato numa missão parecida com a do Lancelot. Inclusive, ele conseguiu encontrar também um dos membros dos 4 cavaleiros. E quanto ao título do capítulo, ele de fato se referia a 3 pessoas, mas não eram a Anne, Nassins e Donnie, e sim 3 novos personagens. Um novo trio com direito a um nome bastante ilustre entre eles. E eu acredito que no próximo capítulo vai rolar uma luta contra o Percival, mas que Anne, Donnie e Nassins devem aparecer para ajudar o seu amigo. Mas e vocês? O que acharam deste capítulo? O que esperam do próximo? E fiquem ligados que no domingo tem aquele nosso vídeo comentando tudo sobre este capítulo, com algumas explicações e teorias bem bacanas. E agora eu quero agradecer ao Márcio, Ítalo, Emanuele, Nicolas, Eduardo e Cauã, que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo.
E caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais desses artistas, o Instagram deles vai estar aí na tela para vocês. E ao Igor, que fez essas lindas animações e que também tem um canal sensacional onde ele publica várias outras animações. Muito obrigado e agradeço também a cada um de vocês e espero, claro, vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!